E para trazer todas as informações para a nossa audiência no mercado financeiro, Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Bem-vindo, amigos. Alinhato, muito boa tarde, Luiz, boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. Pois é, o comércio foi bem, o número surpreendeu e a gente já vai começar falando nisso. Para você ter uma ideia, eu estava comentando com o Luiz, o mercado esperava um número muito baixo. O mercado estava falando, eu estou olhando aqui, em 0,1% de crescimento para fevereiro ante janeiro. E veio 1,1%, o que é ótimo. É a segunda alta consecutiva do indicador, que já tinha tido um bom desempenho em janeiro. Então a gente está falando dos dados divulgados pelo IBGE, da pesquisa mensal do comércio. Então, gráfico na tela, por gentileza. Temos o gráfico? Pois é, então a gente vê aí que sofreu muito nos últimos tempos, né, o comércio, mas agora parece recuperar. Também vale olhar o gráfico de 12 meses. A gente tem o acumulado de 12 meses, que é um dado importante. 12 meses acumula uma alta de 1,7%, Luiz. E isso animou bastante as bolsas por aqui. Eu diria que foi um destaque positivo. A gente sempre fala que o mercado financeiro é uma comparação entre expectativa e realização, e dessa vez a expectativa estava bem abaixo do que foi, então, bem recebido o número pelo mercado. Verdade, Sami. O curioso é que ontem a gente registrou aqui uma queda do setor de serviços, mas o setor de serviços em 12 meses tem um resultado muito melhor que o varejo, né? Sim. Que era uma alta de 13%. Então, o varejo começa 2022 melhor que o setor de serviços, mas quando a gente olha acumulado em 12 meses, o setor de serviços ainda está muito melhor do que o varejo. E como o Sami bem destacou, isso está impactando positivamente a Bolsa hoje. A gente tem, inclusive, os dados, né? Sim, a gente já vai entrar na Bolsa, mas, primeiro, a gente viu uma melhora difusa. Então, não foi um ou outro estado que puxou esse número. As 26 unidades analisadas tiveram alta. E das 8 subcategorias, né, ou 8 categorias em que o índice é dividido, 6 tiveram avanço. Então, um número bom, mostra uma recuperação geral e animou a Bolsa. Como você bem disse, eu acho que a gente podia ir para a Bolsa, certo? Podia, até porque daqui a pouquinho a gente vai ter o repórter Marcelo Matos ao vivo na rua 25 de março, que é a grande rua de comércio. É o comércio. Né, daqui da cidade de São Paulo. Então, daqui a pouquinho a gente vai chamar o Marcelo Matos. Vamos, enquanto isso, conferir então a Bolsa, né, para a gente ver o que isso afetou. Olha só, vamos começar pelo Ibovespa. Aqui na tela, uma alta de 0,86%, um desempenho positivo, puxado por esse número que o Sami destacou, essa alta do varejo acima das expectativas do mercado. E também tem a Petrobras liderando as altas hoje, porque o barril do petróleo está subindo no mercado internacional. Isso também ajuda a nossa petroleira. Sem falar na troca de comando, né, que sempre gera uma boa expectativa em relação à empresa. E a expectativa do mercado, na verdade, é que apesar da troca de comando da Petrobras, a política de preços, essa sim, Sami, não muda. É o mais importante justamente para o acionista e também para a saúde financeira da empresa. Vale dizer que as bolsas, vou pedir de novo o gráfico das bolsas, os Estados Unidos está em alta. E muita gente não entendeu muito a alta. Por quê? Por lá saiu o índice de preços ao produtor. O que aconteceu? Todo mundo esperava que ele viesse meio, ele veio 1,1. Porém, a gente está em época de balanços nos Estados Unidos. E os balanços têm sido muito bons. Então a gente tem aqui, como vocês podem ver na tela, o Dow Jones subindo 0,83%, o S&P 500 1% e a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, 1,88%. Temos o número do índice de preço do produtor americano aqui, para vocês terem uma ideia de como está a inflação ontem americana, amargou aí a maior alta em décadas e foi 1,1 em março e no acumulado, né, é de 11,2. É o maior aumento anual por lá desde o início da série histórica, que começou em novembro de 2010. Então, a despeito do número por lá assustar, os balanços contrabalancearam esse número ruim e o saldo é positivo, então bolsas americanas também subindo, Luiz. Até porque, Sami, não há um consenso no mercado ainda
se esses números de inflação, embora muito elevados para os padrões americanos, se eles são suficientes para levar o Fed, que é o Banco Central americano, a acelerar a alta de juros já na próxima reunião de 0,25 para meio ponto percentual. Na verdade, você tem algumas questões. O primeiro é a reserva de títulos. O Fed ameaça vender títulos. Vendendo títulos, ele tem investidores comprando e enxuga o dinheiro da economia. Segundo ponto, existe a questão da alta, como você bem disse, se vai ser 0,25 ou meio, mas também existe a quantidade de altas que teremos no ano. De qualquer forma, o número hoje, para os Estados Unidos, a inflação preocupa. Mas as empresas estão mostrando uma recuperação maior do que se previa e, como eu falei, está pesando mais para o número positivo, o que deixa aí a Bolsa Americana no azul. Todas elas, né? O Dow Jones, que é de Nova York, a Nasdaq, que é de tecnologia, e o S&P 500, que não é uma bolsa, mas é um índice das 500 maiores empresas negociadas por lá. Mudando de assunto, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, que é o Adolfo Saxida, reforçou hoje que a concessão de eventuais reajustes salariais para funcionários públicos acima do previsto no orçamento 2022 dependerá de cortes em outras despesas. O orçamento deste ano prevê 1 bilhão e 700 milhões de reais para este gasto, mas diversas categorias têm pressionado o governo federal por aumento, tornando então o previsto insuficiente. Vale destacar também que os servidores do Banco Central aprovaram a continuidade da greve por tempo indeterminado. A categoria cruzou os braços. Já faz um tempo que estava parcial, mas totalmente desde o dia 1º de abril. Os servidores reivindicam composição salarial, né, ou melhor, a recomposição salarial de 26,3% e também reestruturação de carreira. Gosto da fala do Saxida. Beleza. Vocês querem aumento? A gente tem que cortar de outro lado. Não dá para a população ficar pagando o aumento de todo mundo. E é aquilo que o Luiz sempre fala. Não é questão de justiça. Justo é. Mas você tem um monte de gente que perdeu emprego, tem o comércio mesmo que não sofreu muito com a pandemia, e a gente tem uma situação de escolhas das contas públicas. Não dá para ter tudo. Então isso não foi previsto, tem que ter um compasso entre arrecadação e gasto, então me parece muito serena a fala do Saxida. Gostei. Sam, eu também gostei, mas assim, o debate aqui a gente precisa ter a seguinte questão em mente. O dinheiro previsto no orçamento para reajuste é muito pequeno. Essa pequena fatia, o presidente Bolsonaro tinha prometido para policiais, policiais federais, rodoviários. Isso gerou um ruído muito grande, porque é óbvio que outras categorias também vão querer. Aliás, isso inclusive desencadeou essa greve específica dos funcionários do Banco Central, que são a elite do funcionalismo público. Quando você pega a média salarial do funcionalismo federal, quem mais ganha são justamente os funcionários do Banco Central. Então é a elite que está pedindo reajuste. Na minha opinião, como o Sam destacou aqui, não é uma questão de merecimento. Todo trabalhador brasileiro merece reajuste salarial num país que tem inflação anual acima de 10%. Mas a questão é, tem dinheiro? Não tem. É hora de fazer esse tipo de pressão? Não é hora. Estão utilizando isso do ponto de vista político por ser ano eleitoral? Estão utilizando isso do ponto de vista político. Ou seja, é uma greve fora de hora, né? Falta bom senso aos servidores do Banco Central e isso, inclusive, já está afetando a divulgação de diversos indicadores da economia. Por exemplo, o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira de manhã. E amanhã nós teríamos, Sami, o IBC-BR, que é o PIB do Banco Central, e não teremos. Mas não é só isso. Eu acredito que tem um outro problema. Para ganhar mais, qualquer que seja o cargo, você precisa aumentar a produtividade. Ou seja, o país precisa crescer, aumentar a receita. Se você não aumenta a receita e tem inflação, o que você está falando? Você está falando que as pessoas, a sociedade, está pagando algo que não existe, está tirando do bolso do privado para dar para o público. Então, o gatilho de reajustes não é a inflação. E sim, você conseguiu produzir mais? Aí, claro, não precisa ser a produtividade do Banco Central em si, mas a produtividade do país. A produtividade sofreu muito na pandemia. Então a gente está voltando em muitos setores ao nível pré-pandemia só agora. Então acho que também tem uma questão de entendimento. Mas tudo começou
quando um segmento do funcionalismo público pediu, o outro falou, por que não? Eu também. Ficou nessa confusão. Verdade. Bom, enquanto não temos os dados do Banco Central, porque eles estão em greve, a Confederação Nacional da Indústria, sim, essa revisou para baixo as projeções sobre crescimento do Brasil e da própria indústria. O informe conjuntural do primeiro trimestre avalia que o PIB do Brasil vai crescer apenas 0,9% contra uma previsão anterior de 1,2%. Já a previsão para a indústria é de uma queda, atenção, retração neste ano de 0,2%. Se esse cenário se confirmar, será a 7ª vez ao longo dos últimos 10 anos que a indústria nacional irá encolher. A previsão feita em dezembro do ano passado era de um crescimento da indústria de 0,5%. Convenhamos, Sami, em 10 anos a indústria encolhe 7 vezes, não está indo bem. A indústria já estava sofrendo antes da pandemia. Na pandemia piorou. Isso é uma questão de foco. Por que piorou? Aí precisa entender os motivos. É uma questão de carga tributária, é uma questão de falta de mão de obra, é a infraestrutura brasileira que não compensa. Enfim, a gente precisa entender. A indústria, que chegou a participar bastante do PIB, hoje é menos de 10%, eu chutaria que é uns 7%, 8%. Então esse é o problema, porque a gente sabe que a indústria, podemos pegar a indústria automotiva, por exemplo, ela gera empregos diretos, né, na contratação e empregos indiretos. Mas também não dá para a sociedade pagar mais caro se a indústria for ineficiente. Então, precisa ser estudado com calma e parcimônia essa questão, Luiz. Exato. E nesse contexto, o ministro Paulo Guedes vem anunciando redução no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, justamente com o discurso de reindustrialização do Brasil. O problema é que toda vez que o governo reduz algum imposto, ele acaba prejudicando a arrecadação de estados e municípios, porque uma parte do que é arrecadado em imposto é transferida, essa parte, para estados e municípios. E os governadores, em ano eleitoral, o que eles fizeram? Chiaram, reclamaram da redução do IPI. É também uma reclamação política, obviamente, estamos em ano eleitoral. Agora, convenhamos, um país que tem a carga tributária que o Brasil tem, a gente deveria celebrar redução de impostos e não ficar simplesmente reclamando. Sim, mas a gente tem que tomar 2 cuidados com isso. Baixar imposto é bom, o Estado é gigante. No Brasil, o próprio Paulo Guedes falou que todos os governos geralmente aumentam a carga tributária. Agora, não está claro como vai ser, porque eu já vi, assim, vai ter IPI reduzido para essa indústria. Quando você dá um IPI reduzido para uma indústria e você não diminui o gasto público, o que você está falando? Você está falando que as outras indústrias vão financiar essa. Por exemplo, a gente viu redução de imposto para jet ski. Não diminuiu o gasto público. Então, por que jet ski? Significa que o pedreiro, o garçom que trabalha aqui embaixo, nós, da equipe, assistente de câmera, o câmera, estamos pagando por isso. Então, é aí que se vê a necessidade de reforma tributária, porque senão fica lobby. Deixo claro que o Paulo Guedes não sinalizou. Pelo que ele falou, vai ser geral. Mas o Brasil tem um histórico de selecionar determinados setores que são os que têm mais força política, ou, em outras palavras, lobby. Verdade. Bom, mudando de assunto, o leilão do 3º ciclo da oferta permanente de concessão de petróleo, que foi feita hoje pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, terminou com 422,4 milhões arrecadados e 59 blocos arrematados. Ao todo, foram oferecidos 379 blocos de 14 áreas de bacias marítimas e terrestres. Isso quer dizer que apenas pouco mais de 15% dos blocos ofertados atraíram interessados. 14 empresas participaram da disputa, incluindo a Shell, Ecopetrol e Total Energies. A Petrobras não apresentou nenhuma oferta neste leilão. O ágio médio foi muito bom, de 854%. A arrecadação de hoje foi a maior entre as 3 rodadas já realizadas neste modelo de licitação. E, segundo a ANP, garantiu investimentos estimados em mais de 406 milhões de reais. Convenhamos, Sami, com petróleo ali acima de $100 o barril, é um setor que está muito atraente. Sim, sem dúvida. E outra coisa, eu sou da opinião, e eu gosto do Estado pequeno.
A gente sempre tem que promover leilões, deixar para a iniciativa privada, ela é mais eficiente, de preferência com concorrência nas concessões, os leilões, e cuidar do básico. A gente tem uma educação muito ruim, a gente tem uma segurança pública muito ruim, um sistema de saúde ruim. Então, ao invés de cuidar do básico, os governos, historicamente, foram muito grandes. Você sabe que tem até fábrica de camisinha no Acre, correio, a fábrica de camisinha. Então, vamos deixar o mercado fazer o seu papel importante e, principalmente, atender o básico para dar oportunidades iguais. Bom, hoje a Associação Brasileira de Aviação Geral pediu ao TCU, Tribunal de Contas da União, que suspenda a privatização de Congonhas e de outros 14 aeroportos. O governo pretende fazer o leilão ainda neste ano, agora no mês de julho, mas para isso o TCU precisa dar aval ao projeto. A ABAG, que é a associação, alega que a modelagem que amparou o edital exclui a aviação executiva, aqueles pequenos aviões que transportam empresários do aeroporto de Congonhas já a partir de 2023. O governo discorda, diz que não tem nada disso e que a aviação executiva está garantida pelo edital. O processo de licitação prevê ainda que as empresas vencedoras das concessões invistam 8,8 bilhões de reais durante os contratos que duram 30 anos. Atualmente, os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, que são os maiores do Brasil, são administrados pela estatal Infraero. A impressão que eu particularmente tenho é de que sempre tem alguém querendo atrapalhar privatizações alguém no Brasil. Não, alguém, né? Alguém, Zé, por diversos motivos. O Marcos Lisboa, que é um economista que eu gosto muito, fala assim, a gente não é pobre à toa, é muito esforço. Me parece falha de comunicação no melhor dos cenários, né? Porque se um diz A e o outro diz B, não comunicaram bem. Agora, também tem que lembrar, já que eu falei que eu sou pró concessões, licitações e privatizações, que contratos públicos, tem uma teoria econômica, teoria de contratos. Tiroli, professor francês, ganhou o prêmio Nobel disso. E se você cobra muito alto, você não tem interessado. Você cobra muito baixo, você deixa dinheiro na mesa. Então a gente tem que olhar o histórico para fazer bons contratos, porque o que já teve de projeto abandonado é um custo enorme para a sociedade, Luiz. Agora, a Bolsa parece que vai fechar hoje em alta. A gente tem que lembrar que foram 3 pregões de perda. Nesse momento, a Bolsa está subindo 0,70. O índice está 116.957 pontos. Então, vamos ver se a gente engata uma alta. A gente estava indo super bem. Aí vários problemas, não só no Brasil, no mundo inteiro, principalmente em relação ao juro nos Estados Unidos, que derrubaram bolsas mundo afora. Vamos ver que se hoje e amanhã, já que sexta é feriado, a gente consegue recuperar a semana e fechar no positivo.